Live 2 sobre menopausa, emagrecimento na menopausa, perder peso na menopausa, como que consegue emagrecer no período da menopausa. A gente estava na nossa live ontem falando um pouquinho sobre gasto energético no emagrecimento, perder peso, e aí agora surgimos, uma paciente querida perguntou sobre menopausa, como conseguir emagrecer na menopausa, e vai ser o tema de hoje. O que acontece? É difícil, a idade vai avançando, à medida que a idade progride, acontecem mudanças. Então é natural acontecer mudanças à medida que a idade avança. E aí nós chegamos na idade mais avançada. Ali, algumas mulheres podem ter menopausa mais precoce, mas o normal é ali na 55, 60, 65, nessa idade ali acima dos 50 anos. Pode acontecer antes? Sim, pode acontecer antes, mas decorrência a produção hormonal. Então sim, mas aí já é caracterizado por menopausa precoce e é uma outra história. E eu elenquei aqui alguns pontos para a gente poder estar falando sobre hormônios. Então você precisa entender sobre hormônios, como esses hormônios influenciam no seu processo de emagrecimento, e não é só na menopausa. Os hormônios, ele acontece em forma de ciclos na mulher. Tanto é que a gente tem o quê? O ciclo menstrual. O ciclo menstrual nada mais é do que uma cadeia de hormônios que acontece temporariamente ali, que regulam o corpo da mulher. Então o corpo da mulher, ele é regido por hormônios, certo? E aí é onde acontecem esses altos e baixos aí, de desejo de doce, desejo de comer comidas estranhas. Acontece, é comum, pode acontecer com maior frequência em picos de hormônio, de produção de hormônio mais elevado. Chegando no primeiro, hormônio. Quais são esses hormônios? Júlio, quais são esses hormônios que atrapalham na menopausa? Geralmente, progesterona e os estronas, os estradióis, o estrogênio. Estrogênio, estrona, estradiol, tudo que envolve ali a cadeia do ciclo do estradiol é uma barreira no processo do emagrecimento. Ah, mas se eu tô na menopausa, eu não vou conseguir emagrecer? Não, você vai sim emagrecer, porque no final das contas, o que faz emagrecer é o bom e velho déficit calórico. Mas aí já assiste a última live, que a última live eu falei assim, não é só as calorias, a qualidade das calorias também importa. Então não é só o déficit calórico, mas a qualidade desse déficit calórico importa. E é isso que vai te fazer emagrecer. Os hormônios é uma barreira? Sim, é uma barreira. Só que hoje existe reposição hormonal. Então é possível. Existem bons endocrinologistas, existem bons nutrólogos, existem bons ginecologistas que fazem reposição hormonal, e aí você tem uma vida normal. Ah, eu estou na menopausa. Se você está com hormônios regulares, isso não é um problema. Ah, mas eu sinto tal desconforto. Tratou o desconforto, tirou o desconforto, já era, é que nem tireoide. Ah, você está com hipotireoidismo, repôs o hormônio, você não tem mais problema de tireoide. Sua tireoide vai estar normal a partir daquele momento. E aí, da mesma forma, a redução dos hormônios femininos. E aí, galera? E aí, Murilo? Eu tô devendo você, hein? Te chamei pra pedalar e não te avisei o horário, hein? Foi um vacilo meu, hein? Vacilo, mas vacilo mesmo. Mas eu vou te dar um alô lá depois. Acabei de ver você aqui agora e lembrei disso. Vou te mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Esse domingo agora tem pedal de novo. Retornando. Repôs o hormônio deficitário não é um problema. Se colocou o hormônio para dentro, repôs ele em níveis fisiológicos, em níveis do seu corpo, acabou, esquece, não é um problema mais não, amigo. É tipo assim, menopausa, tô com hormônio baixo, repôs o hormônio, não é um problema. Não dá para repor mais o hormônio. Não dá para repor mais o hormônio por qual motivo? Qual que é a linha de raciocínio? Passou da idade? Não sei te dizer muito bem, então vai depender muito bem da conduta do profissional que te acompanha.
e como que ele enxerga a sua fisiologia e o que são os níveis hormonais, porque cada pessoa, eu não consigo generalizar aqui, mas cada pessoa vai responder de uma determinada forma a reposição de hormônio. Algumas pessoas não vão dar certo de forma nenhuma, ou talvez vai precisar de ajuste, e aí tem que ter interesse da sua parte, porque muita gente desiste do processo de reposição hormonal porque ele é trabalhoso, não é fácil fazer o processo de reposição hormonal. Por que não é fácil fazer o processo de reposição hormonal? Porque requer dedicação da sua parte em utilizar a medicação, que muitas das vezes são diárias, e requer ajuste contínuo. Você vai estar utilizando ali 30 dias. Não sentiu efeito nenhum, precisa ter ajuste de dose. Muitas das vezes o que acontece? Você desiste do tratamento. Usou 2 semanas, sentiu desconforto, nem fala para o médico o que aconteceu, para de usar. Então precisa empenho da sua parte também em ajuste posológico. Porque ninguém é mágico que vai acertar no primeiro momento a sua dose ideal para o seu corpo. Requer um pouco de ajuste. E aí eu espero ter esclarecido esse primeiro ponto em relação aos hormônios femininos. A cadeia hormonal ela é extremamente importante ao longo de toda a maturação do corpo, tanto para homens quanto para mulheres, certo? Então, níveis hormonais devem estar estáveis a toda fase da vida. Faltou hormônio, tem que repor, certo? Passou hormônio, tem que regular. Então, essa é a ideia. Mas e aí, como que funciona? Sim, excessos de hormônio igual progesterona e estradiol favorecem o acúmulo de gordura na região abdominal. Pode sim favorecer. Então aí que é a ideia de você regular os hormônios, principalmente na menopausa. Por quê? Porque o excesso desses hormônios vai sim acumular gordura na região abdominal. E aí, Vinícius, como é que tá as coisas? Acumulou gordura na região abdominal por acúmulo, por descontrole hormonal, é uma história. E aí já junta a história do quê? Da desorganização alimentar. Porque na maioria dos casos eu sei, eu tô de olho, você não come direito. Quase ninguém vai comer direito se não tiver um foco, um direcionamento. Então, os hormônios da menopausa estão desajustados, a sua alimentação está desajustada, o que vai acontecer? Vai acumular mais gordura na região abdominal, nos flancos, no colotezinho, no abdômen, tudo isso. Hormônio desregulado, alimentação desregulada é mais gordura no abdômen e nas vísceras. Então aumenta a gordura visceral. Tem que abrir o olho e cuidar. Qual que você vai cuidar primeiro? Primeira coisa que eu recomendo é cuidar da organização alimentar, porque é a mais fácil. Por quê? Porque os hormônios requerem uma dedicação maior. Porque é longo prazo. Dificilmente você vai ver diferença com o hormônio ali com 2 semanas. Com a dieta você vê diferença com 2 semanas. Então essa é a noção que você tem que ver. Por quê? Se você não vê diferença, você desiste. Eu conheço. Praticamente 100% das pessoas, quando não vê resultado, desiste. Então comece pelo que você vai ver resultado. Pelo óbvio. Segunda coisa da menopausa que atrapalha no processo de emagrecimento, e não é só na menopausa, para você também que está sedentário, atrapalha. Diminuição da massa muscular. Perdeu o tecido muscular, abaixou o metabolismo. Seu metabolismo vai estar mais lento. Perdeu o músculo, o metabolismo está uma porcaria. Então, para que você vai ficar quebrando a cabeça em querer acelerar o metabolismo, em querer ficar tomando coisas, em hormônio e aquela coisada toda? Não, gente, ajusta o metabolismo. Como que ajusta o metabolismo? Treina e organiza a dieta para a quantidade calórica ideal, para a quantidade necessária do seu metabolismo basal. Lembra? A primeira live foi justamente sobre metabolismo energético, para você ter essa noção de como que eu regulo as minhas calorias. O que eu preciso fazer? Lembra que eu falei que é de 15 a 30 calorias por quilo corporal que o seu corpo tem que estar gastando? Então é basicamente isso. Faltou massa muscular, já vai lá pro pé. Eu já atendi pessoas aqui que estavam com praticamente 10 calorias por quilo corporal. Tava tipo assim, com metabolismo de 750 calorias. Você tem noção o que é um metabolismo de 750 calorias? É um metabolismo que tudo que você come engorda.
é fazer dieta passando fome e ainda engordar. É muito baixo. E como que faz isso? Primeiro você tem que organizar a sua alimentação, acelerar esse metabolismo, certo? Com calorias, alimentos com baixa densidade nutricional, baixa densidade calórica e alto volume. Então quando você aumenta o volume de alimento, mas permanece com as calorias baixas, seu corpo começa a mudar a modulação ali. Quando você entrega alimentos que não dão variação de pico de glicose, pico de insulina, que não dão essas alterações, seu corpo começa a modular diferente, ele começa a ter uma resposta diferente. E aí entra no segundo ponto que já foi falado. A ordem dos alimentos importam. Então, não é só comer fruta, qual que é a fruta? Qual que é a quantidade de fibras que essa fruta tem? Qual que é o horário? O que vai vir acompanhado com essa fruta? E tudo isso entra na parte da construção de massa muscular. Por que eu estou falando isso? Na menopausa, você tem que treinar musculação. Você tem que fazer um exercício, certo? Não só na menopausa, quanto você sedentário precisa estar fazendo musculação. Ah, mas eu corro. E o seu músculo? Cadê ele? Corrida não constrói músculo. Corrida deixa músculo forte. O que constrói músculo é musculação. É exercício com peso. Não só musculação. Existe outros exercícios com carga que fazem hipertrofia. Mas eu tenho certeza que quem está na menopausa dificilmente vai fazer ali um crossfit, um HIIT, vai fazer uma coisa mais avançada. Tem as pessoas que fazem e que gostam? Tem, certo? Inclusive tem pacientes que fazem, gostam e amam e preferem estar ali em exercício em grupo. E eu acho muito legal isso. Mas a maioria esmagadora precisa começar a ir na musculação para poder construir a primeira força. Tem gente que não consegue segurar um copo. Se você tem alguém que está com menopausa aí na família e não consegue segurar um copo, não é que está com fraqueza, é que não tem músculo. Porque o que segura um copo é o músculo. A pessoa passa uma vida inteira sem treinar, sem fazer um exercício e não tem músculo. A pessoa, alguém mais de idade da sua família não consegue levantar e minha dor nas cadeiras não deixa eu levantar direito. Não, é porque tá com pouco músculo na lombar, tá com pouco músculo no abdômen, tá com pouco músculo no glúteo. Os exercícios, a parte extensora ali, que faz andar, sentar, é glúteo. Tem que ter músculo forte no glúteo. Você tá entendendo? Então, por isso que massa muscular é muito, muito, muito importante. A construção da massa muscular, Gleice aí, ó. Como é que tá? Você tá joia? Recuperada? A massa muscular é muito importante, não só na menopausa, quanto no sedentarismo. E aí, juntamos menopausa e sedentarismo. Temos a receita do acúmulo de gordura. Então, eu já falei para você sobre hormônios, estradiol, progesterona, que desregulado acumulam mais gordura na região abdominal. Já falei sobre diminuição de massa muscular, que falta de massa muscular diminui o metabolismo e ajuda no acúmulo de gordura, porque qualquer coisa que você comer vai acumular gordura. E aí eu passo por o terceiro que é alterações metabólicas. O que é uma alteração metabólica? Metabólica é o seu metabolismo, é como que o seu corpo processa a comida, como que o seu corpo processa a glicose, como que o seu corpo processa os hormônios. E quem está com barriga grandona, quem tem muita gordura visceral, tem resistência insulínica. Começa com a leve resistência glicêmica e vai progredindo até chegar numa resistência insulínica. O que é uma resistência glicêmica? É o seu corpo começar a ter níveis de glicose aumentado. Começou a ter níveis de glicose aumentado, o seu corpo vai aumentar a insulina para poder equilibrar essa quantidade de glicemia, essa quantidade de glicose que está no sangue. Então, quanto mais glicose fica no sangue, mais insulina o seu corpo manda. Então você vai sentir cansaço, moleza, desânimo. Por quê? Porque vai estar dando altos picos de insulina para poder equilibrar a quantidade de glicose. Aí o Éder aí, ó. Outro paciente firme. Como é que tá aí? Porto Alegre. É Porto Alegre mesmo que você tá, não é?
Como é que tá os pedalzão aí? Firme? Domingo tem um pedalzão longo aqui. Estamos juntando uma galerinha. Aí, resistência insulínica. Voltando de novo pro conteúdo. Resistência insulínica. Gente, voltando para a parte de resistência insulínica, como que ajusta isso? Dieta. Volto para dieta. Mas não é qualquer tipo de dieta. São dietas mais low carb, com baixo carboidrato de rápida absorção. Então a gente precisa diminuir o consumo, primeiramente, vamos começar pela base, né? Refrigerante, salgados, bolos, condimentos num contexto geral. Então diminuiu esse contexto de fast food, bolo, desses alimentos todos, a gente passa e progride para alimentos mais organizados, como o arroz, o feijão, a banana. São todos os alimentos que têm alta carga glicêmica, o pão. Mas já de cara precisa tirar isso? Não. Você tem algum problema de glicemia? Você está com resistência insulínica? Um indivíduo saudável que não tem problema de glicemia, de insulina, isso não é a melhor escolha para dieta. Minha bateria está acabando aqui, eu já vou lançar aqui, né? Lançar aqui um cabinho para a gente poder falar sobre isso. Isso. Agora vamos lá. Não tem problema de diabetes, não tem problema de resistência insulínica, não precisa já cortar o pão, já não precisa cortar o arroz. A maioria esmagadora das pessoas, quando querem emagrecer, faz o quê? Corta o arroz e o pão. E aí fica sem vontade de viver. Não tem vontade de viver. Por quê? Porque não tem energia, não tem glicose ali, o corpo não está respondendo nada. Às vezes come só frango e salada. Baixa demais as calorias. Num dia come 3.000 calorias, no outro vai comer 500, porque é só frango e salada. Não tem metabolismo que aguenta isso não. Então, e aí, o metabolismo energético, o metabolismo da resistência insulínica, ele precisa ser linear. Não é interessante para o nosso corpo, não é interessante para a menopausa, não é interessante para o processo de emagrecimento, picos. Igual o eletrocardiograma que tem. De manhã você come só proteína, no almoço muito carboidrato, no lanche da tarde não come nada, no lanche do finzinho da tarde come muito carboidrato. À noite zera carboidrato e come só proteína. Não tem corpo que aguenta isso. Não tem corpo que... Não tem metabolismo da resistência insulínica que vai suportar esse tipo de coisa. Alterações. E o ideal é estar meio ali, ó, linear. No máximo, pequenas alterações da quantidade energética, calórica. Então a gente pode ter uma média de 300 a 500 calorias no café da manhã, uma média de 500 a 800 calorias no almoço, uma média de 200 a 500 calorias no café da tarde, na janta ali uma média fracionada em 2 refeições próximo do jantar, em média de 400 calorias cada, um jantar e uma ceia. Então a gente pode ter essa estruturação e aí seguir mais linear, o seu corpo responde melhor, principalmente no acúmulo de gordura abdominal e gordura nos flancos, uma alimentação mais linear. Ah, eu vou fazer jejum de 24 horas. É bom? Sim. Qual que é a estratégia por trás disso? Só fazer por fazer para emagrecer não é uma estratégia, não é válido, não recomendo. Porque você vai desacelerar o seu metabolismo e você vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento em vez de melhorar ele. Pode ser que nos primeiros 15 dias você consiga emagrecer bem com jejum de 24 horas. Só que depois você vai criar um linear ali do seu processo de resistência calórica, resistência glicêmica, que você não vai conseguir emagrecer mais. Então o jejum de 24 horas, ele é bom em estratégias pontuais. Dá para fazer todo dia? Dá para fazer todo dia, mas não recomendo todo dia. 2, 3 vezes na semana, no máximo, que dá para fazer. Por quê? Porque precisamos organizar melhor os seus horários, as suas refeições, a quantidade de comida que você vai comer em cada refeição, para poder ter esse controle do metabolismo, para poder ser mais estável, sem picos. Quem faz só almoço e janta é a receita da barriga grande. Quem faz só almoço e janta é a receita da barriga grande. Então pode até anotar isso aí.
Anota aí, filha, pra gente poder postar depois. Quem faz sua almoço e janta é a receita da barriga grande. Pode anotar aí, que a gente vai fazer uma postagem depois. Vamos lá. E aí eu passo pro quarto passo. Já falei, só recapitulando para você ir acompanhando aqui, quem chegou por agora para poder ir acompanhando. Primeiro problema, hormônios femininos, estradiol e progesterona, desequilibrado, aumenta a gordura abdominal. Falta de massa muscular, deficiência de músculo dificulta o processo de emagrecimento, então tem que ter músculo. Terceiro, resistência insulínica e resistência glicêmica. E aí eu passo para o quarto, aumento do apetite e mudança da saciedade. Por que Ozempic, Saxenda, Mounjaro é tão popular? Porque eles modulam o apetite e a sensação de saciedade. Por isso que eles são tão populares. Por isso que é famosinho e ajuda no processo de emagrecimento. O aumento do apetite, ele se dá um desequilíbrio num hormônio que fica lá no estômago, chamado grelina. A grelina fica no estômago e ela regula a nossa sensação de fome, nossa saciedade. Tá saciado, a grelina tá equilibrada. Se você come todo bagunçado, toda bagunçada e não tem organização, não faz nada direito, o que vai acontecer? Resistência da grelina. Grelina, o hormônio que está onde? No estômago. Desorganização alimentar. Ó o Zenir aí, ó. Tudo jóia? O Zenir, Thalita, Isabela, como é que anda as coisas aí para vocês? Tudo jóia? Segunda live de hoje, a gente falando sobre a menopausa, o processo de emagrecimento e dificuldades hormonais. Como os hormônios influenciam no processo de emagrecimento. Agora eu estou falando sobre o hormônio da grelina, o hormônio que fica lá no estômago. A grelina, ela é regulada principalmente por comportamento. Por que por comportamento? Você já percebeu que quando vai chegando próximo do almoço, você vai dando fome? E não é quando vai chegando próximo do almoço, é quando vai chegando próximo do horário que você costuma comer. Vai chegando próximo, eu almoço todo dia meio-dia, dá 11h30 a fome começa a vir. Porque o seu corpo habituou com aquele horário e ele começa a despertar grelina no estômago para poder gerar vontade de comer. E aí na maioria, tipo assim, a cascata, né? Na maioria dos casos começa a despertar grelina, começa a despertar insulina. Se você viu, sentiu o cheiro, ouviu alguma coisa relacionada à comida, a insulina começa a subir. Então, grelina alta com insulina alta é a receita da fome monstruosa. Então, a gente precisa criar estratégias para diminuir o excesso de grelina e insulina. Porque quando a gente está vendo um filme, na maioria das vezes a gente está vendo um filme, a gente vê uma pizza, a gente dá vontade de pedir a pizza. A gente pede a pizza, quando ela chega a gente não está com a mesma fome que a gente estava quando a gente pediu. Por quê? Você assistiu na TV, a grelina subiu, a insulina subiu, a fome foi lá no alto. Quando a pizza já chegou, já baixou todos esses níveis hormonais. Então seu nível de fome, às vezes, a não ser que você esteja com muita fome, você vai comer ali níveis normais. Porque às vezes você... dieta bagunçada, né? Não tomou um café da tarde, não comeu direito no almoço. Aí acontece, tipo assim, pediu a pizza no jantar, você vai estar com muita fome. Mas se você está com o corpo nutrido, até na hora do filme ali, mas no filme despertou aquele desejo da pizza, você pediu a pizza por carga hormonal de grelina alta e insulina alta, na hora que a pizza chega e esses níveis já estabilizaram, você não está com tanta fome. Você pode prestar atenção, uma vez ou outra deve acontecer isso. E aí a gente passa para o terceiro hormônio, que chama leptina. E a leptina, ela fica no tecido adiposo. E é o seguinte, ela regula a nossa sensação de fome e o estado do nosso peso, a quantidade do nosso peso. Aquela vontade de comer, aquela necessidade de estar alimentado. Então a grelina e a leptina, elas vão regular a nossa fome e a nossa saciedade. A saciedade vai estar relacionada à grelina ali e a leptina vai estar relacionada mais à sensação de fome. E aí o que acontece?
Quanto mais peso você tem, quanto mais tecido adiposo você tem, mais leptina você tem. E aí a gente pensa o seguinte, nossa, era para mim poder estar sem fome, não era para mim comer nada, passar um mês sem comer, porque o tecido adiposo está alto, tenho muita leptina, a leptina sinaliza regulagem da saciedade e do apetite e do peso, eu vou ficar um mês sem comer, mas à medida que o tecido adiposo aumenta, a sua resistência à leptina aumenta também. Então o seu corpo meio que perde o termômetro. E aí você para de ter essa regulação. E aí você começa a comer em quantidades exageradas. É aí onde acontece o problema do controle alimentar. Porque muitas das vezes você vai achar que a sua comida não está respondendo. Às vezes você vai achar que a comida está pouca. Por quê? Porque a gente não ativou níveis de hormônios específicos. E esses 3 hormônios, grelina no estômago, leptina no tecido adiposo e insulina lá no pâncreas, eles fazem a regulação da nossa sensação de saciedade, de fome, certo? E de saciedade. Por isso, temos o Mounjaro, temos a Saxenda, temos o Ozempic, tão famosos, porque eles regulam isso. Quando você faz a aplicaçãozinha do Mounjaro, uma vez na semana, ele vai regular essa sinalização, intestino, estômago, cérebro, certo? O hipotálamo lá, estômago de novo, sensação de fome e saciedade. E aí entra uma outra coisa, que não está relacionada à grelina e à leptina nem à insulina, que é o esvaziamento gástrico, certo? A sensação... Tchau! A sensação do esvaziamento gástrico é uma outra coisa que o Mounjaro, ele regula. Não só o Mounjaro, como o Ozempic, esses medicamentos que modulam a fome e a saciedade, lá no estômago, normalmente, a comida costuma ficar de 20 a 30 minutos. Depende do tamanho e de quantas vezes você mastigou, né? Pessoas que mastigam pouco, a comida fica mais no estômago. Pessoas que mastigam mais, a comida fica menos no estômago. Mas quando você tem a sensação que a comida não fica no estômago de jeito nenhum, e aí você continua comendo, essa é uma sensação de estômago vazio. E aí entra um detalhe, o esvaziamento gástrico. Quando você utiliza medicamentos que atrasam o esvaziamento gástrico, a comida fica aqui, ó, na goela, o tempo inteiro. Aí parece que você vai comer e fala assim, não quero, a comida tá aqui ainda, ó. É porque atrasou o esvaziamento gástrico. E aí a gente tem que fazer essa modulação Dá para fazer no medicamento, mas dá para fazer também com estratégias nutricionais. Qual que é uma estratégia nutricional muito famosa para poder atrasar esvaziamento gástrico? A ordem dos alimentos. Quando você come primeiro a salada, depois a proteína, depois vem os carboidratos e os docinhos, você atrasa o esvaziamento gástrico e atrasa não só o esvaziamento gástrico, mas também você atrasa os picos de glicemia. Então, você está entendendo que tudo que desde do começo da menopausa que eu comecei a falar até agora, esses passo a passos, eles são controles hormonais voltados para o nível da fome? Ó, a Thalita falou assim, no meu caso eu estou sempre com fome. Provavelmente, no seu caso, que você está sempre com fome, é algum nível hormonal que está descontrolado. E aí tem medicamentos para poder controlar esses hormônios ou a dieta como primeiro passo para poder controlar esses hormônios. E aí o controle hormonal ele é extremamente importante nessa fase. Por quê? Porque senão você nunca vai conseguir vencer a fome. E o que faz a gente desistir? A gente não conseguir vencer. Quando você não consegue vencer, você desiste. Nem aquela pequena vitória. Se você tem aquela leve sensação de vitória, você não desiste, você continua. E aí quando a primeira vez que você consegue vencer a fome, que você consegue seguir um planejamento alimentar, que você tem aquela sensação de vitória, você consegue permanecer por mais tempo no plano. Então, qual que é para você a primeira estratégia? Achar a sua primeira vitória.
Achar a sua primeira vitória é: eu sinto fome o dia todo. O que eu posso fazer para seguir um planejamento alimentar e sentir menos fome? Quando você tiver essa primeira vitória, você vai conseguir seguir um planejamento alimentar melhor. Você vai conseguir seguir uma dieta melhor. Essa é a ideia dos controles. E aí entra um outro detalhe. Como a gente controlou picos de glicemia, picos de insulina... deixa eu falar aqui. Falei de Ozempic, Mounjaro e outros medicamentos. Existem medicamentos naturais como Psyllium, Glucomannan, Berberina, que também fazem esse efeito de atraso do esvaziamento gástrico, certo? E aumento da saciedade. Funcionam para algumas pessoas? Funcionam. É um leve aumento da saciedade? Sim, mas são naturais e ajudam. E não tem aquele desconforto de náuseas, vômito, enjoo, nada daquilo. Às vezes pode acontecer diarreia, mas é por efeito da medicação. Então, a gente vai passar para o último passo dos 5 passos que eu selecionei para poder falar hoje sobre emagrecimento, menopausa e barriga grande, certo? E como diminuir essa barriga grande. O sono. Eu vou recapitular os 4 passos anteriores e vou falar sobre o sono. Falei sobre o hormônio feminino, o estrogênio, a progesterona, que alteram muito na menopausa e em pessoas sedentárias. Falei sobre diminuição da massa muscular, que pessoas com baixa massa muscular têm metabolismo lento e dificuldade de perder barriga. Falei sobre alterações do metabolismo da resistência glicêmica e da resistência insulínica, desses 2 hormônios. E aí eu passei para a sensação de saciedade e mudança e estado saciado, que é grelina, leptina e insulina. E aí eu passei para o 5º passo agora, que é sobre fatores emocionais e alterações do sono. O controle do peso, ele é multifatorial. São vários e vários fatores. Então, o estresse, o sono, quantidade de água, a menopausa, estado de hormônio, tudo isso influencia. Então, os fatores emocionais: ansiedade, depressão, certo? Angústia, tudo isso, que a gente solidão, tudo isso influencia no ciclo do comportamento. Porque um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu falei bastante sobre isso, sobre os fatores emocionais e o ciclo do comportamento. Porque quando você tem uma alteração emocional, você vai buscar uma fuga para resolver esse problema emocional. E na maioria esmagadora das pessoas, certo? Você acha que alguém vai treinar para uma fuga emocional? A não ser que a pessoa já treinou o corpo para isso? Não, você vai comer por uma coisa gostosinha, que libera uma dopamina mais rápido. E a maioria esmagadora é 2, forte, mais forte mesmo. A primeira é comida, a segunda é pornografia, certo? As 2 que liberam dopamina lá no talo. Então, fatores emocionais não devem ser controlados com dopamina rápida. A gente entra naquele assunto que eu gosto de falar demais, de dopamina barata e dopamina cara, certo? A dopamina barata, ela é a dopamina que vem do doce e a dopamina que vem da pornografia, certo? De gatilhos rápidos que te liberam uma dopamina, uma enxurrada de dopamina. Ela é baratinha. Ela vem ali muito rápido, ela te dá uma sensação de bem-estar. Really, que é uma sensação. TikTok, que é uma coisa que libera dopamina muito mais rápido, é viciante. Você fica parecendo um robozinho ali, ó. TikTok, rapidão ali, ó. A cabeça fica parecendo um robozinho. Really, essas coisas. Por quê? Dopamina barata. E aí o seu corpo vicia em dopamina barata e é difícil demais mudar isso, modular isso. Em fatores emocionais, oh, tô triste, tô ansioso, tô com tédio. Tira o celular, really pra cima. Tô com tédio, really pra cima. E aí isso modula o seu cérebro para poder buscar coisas rápidas e práticas. E aí o que você vai querer? Você vai querer um docinho, você vai querer uma comidinha rapidinha. Só que aí a gente passa para a dopamina barata. O que é a dopamina barata? A dopamina cara. A dopamina cara, ela é uma atividade física de alta intensidade. Ela é 40 minutos de estudo. Ela é um esforço que você conseguiu vencer.
Porque leva tempo, leva uma jornada. Pensa para você ver, 1 hora de atividade física. Você vai gastar 1 hora de esforço, sofrimento, para poder ter o bem-estar e o benefício da dopamina 1 hora depois. Enquanto você saca o celular, vê um TikTok e 30 segundos depois o seu cérebro está cheio de dopamina. E quando você faz uma atividade física, que você faz uma ação de cuidado, uma generosidade, que você ajuda alguém ali, ó. Generosidade é dopamina cara. Por quê? Porque você vai ter o esforço de ajudar a pessoa, depois que você ajudou a pessoa, que você vai receber a recompensa mental, cognitiva ali de dopamina. Então, essa dopamina mais cara, ela é mais difícil. Só que ela é muito, muito, muito mais potente. E ela vai estar ativada no seu corpo muito mais forte. E aí entra no ciclo dos fatores emocionais que eu te falei. Quando você tem dopamina barata, você vai ficar num ciclo vicioso de buscar tudo mais rápido, tudo mais fácil, tudo mais simples. Quando você entra num ciclo virtuoso de dopamina mais cara, de atividade física, boas ações, estudos, sono, qualidade de sono também, dopamina alta, aí você vai entrar num ciclo, certo? Virtuoso de buscar uma boa alimentação, de buscar uma boa nutrição, e aí o seu cérebro ele vai ficar mais sensível a essas respostas. E aí vai melhorar todos os outros hormônios. Por quê? Seu corpo ele vai melhorar cortisol, vai melhorar melatonina, vai melhorar a leptina, a grelina. Todos esses hormônios vão ficar mais sensíveis e vão ter uma melhor resposta só por um simples esforço. O tipo da dopamina que você busca. Olha que loucura. Olha que maluquice. Você está entendendo? Que tipo assim, as suas escolhas ditam muito dos seus resultados, de como que você vai ter. E aí eu passo para o último passo, que dentro dos fatores emocionais, você precisa controlar o seu sono. Se você não dorme direito, a ansiedade é alta. Se a ansiedade é alta, você vai ter uma sensação de vazio no outro dia e vai buscar esse preenchimento de sensação de vazio com alguma coisa que liberta dopamina. Você está entendendo? Então, tudo começa ali na base do sono. Tenha uma boa noite de sono, que aí você vai começar a modular as outras coisas. Você vai ter pequenas vitórias, você vai ter boas vitórias. E aí os resultados começam quando você tem vitórias. Quando acontecem as primeiras vitórias, é que o seu resultado faz assim, ó, bum! Presta atenção. Se você começar um processo de emagrecimento e no primeiro mês você não tiver resultado nenhum, você desiste. Se você começa um processo de emagrecimento e no primeiro mês você tem um resultado fantástico, você tende a permanecer por mais tempo. Por quê? Porque reforço positivo ali. E aí tudo a gente começa numa boa qualidade do sono, num bom sono, no controle dos fatores emocionais, e aí a gente fecha. Júlio, o que que isso tem a ver com a menopausa? O que que isso tem a ver com a barriga grande? O que que isso tem a ver com o emagrecimento? Todos esses 5 fatores, certo? Precisam estar equilibrados, controlados para fluir o controle da menopausa, o processo do emagrecimento e diminuição da barriga. Você dormiu melhor, você vai ter menos estresse, menos ansiedade, menos depressão, certo? Você vai estar controlado ali. Depressão é um assunto mais pesado um pouquinho, para a gente poder falar sobre isso, e alguns casos precisam de estar com modulação de medicamento, certo? E aí entra num próximo assunto, que se você tiver interesse, saber sobre indução de fome por fármacos. A maioria esmagadora dos medicamentos para depressão fazem indução de fome por fármaco. Exemplo, você começou a tomar estalopram, você pode perceber que você deve ter ganhado uns 10 quilinhos aí por usar estalopram. Indução de fome por fármaco. E aí muda um pouquinho do mecanismo daqueles hormônios que eu te falei. Muda. E aí são uma estratégia totalmente diferente, certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa segunda live, dessa série de live que a gente vai estar fazendo aqui, tirando essas dúvidas de você, meu paciente, de você que me acompanha aqui no Instagram, você que me acompanha lá no YouTube e quer ficar antenado, quer aprender a emagrecer e permanecer com o peso, quer ter uma boa performance, pode ficar ligado aqui. Eu ainda não consegui estabelecer um horário para poder fazer essas lives,
Mas quando falta um paciente, eu estou encaixando aqui, eu sempre vou fazer, são 3 horários. Ou no começo da manhã, às 8 horas da manhã, ou no meio da tarde, por volta de umas 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, ou no finzinho da noite, por volta de 8, 9 horas. Eu pretendo fazer em algum desses 3 horários, eu sempre vou estar vindo aqui para a gente poder bater esse papo e tirar essas dúvidas sobre a menopausa, sobre o processo de emagrecimento, sobre perder barriga, sobre controle hormonal. A gente vai falar muito sobre o controle hormonal para você entender sobre isso, sobre os medicamentos do processo de emagrecimento e como o seu corpo funciona. E saber que não é só como uma receita de bolo, emagrecer não é só a receita de bolo. Tem fatores ali que influenciam como emoções, medicamentos, o trabalho que você faz, como você conduz, e é isso. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê na nossa próxima live. Falou, abraço.